Fala galera, Vinícius da Tryhard BCG. Então finalmente liberaram aí a abertura dos baúzinhos, então eu vou abrir aqui já e gravar para vocês verem também o que eu tirei. Então bora lá. Vou dar aqui um Unpack Land, esse aqui é a primeira landzinha que eu ganhei no IDO e vamos ver o que eu tiro. Então bora lá, vamos ver agora, hein. Peguei uma comum no primeiro, beleza. Bom, sem problema, a gente vai ver depois. Eu tenho os climazinhos aqui com clima de inverno e outono. Vamos ver a segunda. Outra comum também na segunda. Então não tive a maior das sortes, pessoal, em abrir aqui as duas lentes. Mas eu ainda assim acredito que mesmo as lentes comuns vão ser lentes muito requisitadas aí. Mesmo que elas não consigam ter o nível de produção, eu ainda acho que eu consigo recuperar investimento. Eu ainda acho que eu consigo dobrar ou triplicar até mesmo o investimento dessa aqui que eu acabei comprando no Marketplace, galera. Vou fazer um corte aqui agora, galera, e eu mostro algumas coisinhas do básico do jogo aí pra vocês. Fala, pessoal, então agora vamos continuar a parte de explicando o básico do jogo aí pra quem for conseguir ser selecionado agora pra participar do beta fechado. E para quando efetivamente lançar o jogo, tá? E trazer mais conteúdo assim. Se eu for selecionado, eu vou continuar trazendo conteúdos desse formato e reafirmar o que eu falar aqui nesse vídeo e trazer até conteúdos a mais sobre isso. Senão eu vou tentar acompanhar também as pessoas para ver se eu consigo trazer esse tipo de conteúdo. Agora, o que vai acontecer exatamente agora, nessa semana? Essa semana vai ter o lançamento, então, do jogo. Porém, eu estava acreditando que ia ser já aberto agora para todo mundo conseguir ganhar dinheiro, etc. Não. O que foi me explicado pelo administrador é que essa semana vai começar o beta fechado. O que significa isso? Eles vão selecionar mais algumas pessoas. Antes foi o alpha fechado, certo? Selecionar uma quantidade bem pequena de pessoas. Agora é o beta fechado. Eles vão ampliar um pouco, vão selecionar uma quantidade maior de pessoas. Ainda não sabe quantas pessoas vão ser selecionadas, mas eles vão selecionar uma quantidade maior de pessoas agora para testar o jogo. E quem serão as pessoas que vão ser selecionadas? Pelo que eu entendi, as pessoas que vão ser selecionadas, do que o rapaz do moderador me falou, vão ser as pessoas que participaram da whitelist. Então as pessoas que foram sorteadas na whitelist, na verdade, as pessoas que foram sorteadas na whitelist vão poder participar do beta fechado. Só que não é todo mundo que vai poder participar desse beta fechado. As pessoas que foram sorteadas na whitelist, vai ter um sorteio, pelo que eu entendi, entre elas, para ver quem vai poder entrar no beta. Deu pra entender? Então assim, vai ser de novo um número restrito de pessoas. E esse beta, ele não vai estar valendo dinheiro efetivamente. Não vale grana efetivamente. Então vamos lá. Primeiramente, dentro do jogo, uma coisa que agora todo mundo tá tirando lente, tá vendo as lentes, tá perguntando: o que é essas seasons? Quando a sua land ela tem mais de uma season, significa que ela pode plantar diferentes tipos de sementes na sua terra. Existem tipos de sementes que vão poder ser plantadas somente em temporadas específicas, né? Eu não sei, a única coisa que eu não consegui entender ainda, e que nem os moderadores conseguiram me afirmar, é se essas temporadas vão ser, por exemplo, igual do PVU, sabe? Dura uma semana, dura um mês a temporada, ou se vai ser assim, liberado o tempo todo, e basta você ter a temporada certa aqui na sua land, que você vai poder plantar a qualquer momento a sua seed. Mas, o que é importante saber é, caso a sua land tenha aquela temporada específica, você vai poder plantar somente as seeds daquela temporada específica. Então, por exemplo, sei lá, a minha land aqui, eu consegui, acho que essa aqui é a minha. Eu consegui aqui na minha land, ó, outono e inverno, uma das minhas lands. Então, nessa de outono e inverno aqui, eu vou poder só plantar seed de outono e de inverno, certo? Então, isso é um fator importante. Qual que é a diferença, pessoal? Isso eu acho que já deve estar ressaltado bem para todo mundo, entre a raridade das ilhas. A raridade vai mudar na eficiência de
procriação das plantas. Então, se você tem uma land comum, ó, ela vai ser normal, procriação normal, o tempo vai ser normal. Se eu tiver uma land imortal, ela pode ser de 41 a 50% mais rápido para produzir um alimento, ou para produzir uma carne, etc. Então, o cara consegue produzir 50% mais rápido tudo que eu produzi na minha comum. Entendeu? Então, é assim que vai funcionar o sistema de lands, assim, em questão de raridade. E aí, dentro da land aqui, a gente ainda tem também algumas outras estatísticas, né? Então, ó, tem Two Seasons, né? Que é essa aqui que eu expliquei. A gente tem o level, a gente tem esse birth, a gente tem o increase mutant rate e o time reduce. Esse birth eu perguntei para eles falaram que não é nada. Isso é só um artigo colecionável, significa que eu fui o jogador número 5.676 a abrir o baú, por exemplo. Não vai influenciar nada dentro do jogo. Aqui é o level da land. Conforme a sua land for passando de level, ela vai tendo muitas vezes mais eficiência para plantar às vezes um certo tipo de seed, ou consegue ter um pouco mais de eficiência para plantar, para conseguir plantar para conseguir criar um certo tipo de animal e esse tipo de coisa. Então, quanto maior o level, mais você consegue desenvolver, vamos dizer, mais rápido, com mais eficiência. E como que sobe de nível? Apenas executando as tarefas do dia a dia, procriando animais, plantando árvores, plantando repolho lá, regando repolho, regando árvore, dando comida para os animais, esse tipo de coisa. E para que serve esse Increase Mutant Rate? Dentro do processo você vai ter um procedimento para conseguir fazer o breed. E aí dentro do breed você tem uma chance de conseguir fazer uma mutação do seu alimento. Então eu acredito que as lands que tem um Increase Mutant Rate maior, tem mais chance de você conseguir fazer uma mutação que seja benéfica para o seu sei lá, repolho, ou para o seu animal, para qualquer coisa que seja. Quanto mais você conseguir mutações em geral, melhor vai ser às vezes a carne, ou a produtividade do alface lá que você plantar, ou etc. E se você tiver uma land que aumenta esses percentuais, é muito bom. Então vamos lá. Quais são as fases de crescimento da plantação? Dentro da plantação a gente tem essas 3 fases de crescimento aqui, ó, tá vendo? A gente tem ela quando isso aqui ela é a semente, tá? Quando você vê no seu histórico você vai ter uma verdinha assim, se vai ser a semente. Essa aqui é meio que uma fase estágio 2. E essa aqui é uma fase de estágio 3. Pelo que eu entendi, você só consegue coletar no estágio 3, mas eu não tenho 100% de certeza isso. Eu vou confirmar ainda depois no jogo. Mas você consegue dar harvest sempre quando estiver no 3. Eu não sei se dá pra dar harvest ou se vai ter alguma utilidade de dar um harvest no 2. Por exemplo, se der pra dar harvest quando estiver no estágio 2. Isso eu vou confirmar pra vocês ainda. Mas, em geral, você vai ter essas 3 fases aí do coisa que são, vamos assim, interfaces visuais pra você até mesmo conseguir ver se as alfaces já estão ficando prontas, esse tipo de coisa. E acho que as árvores e cada tipo de item também tem uma interface própria de crescimento do material. Então aí a gente vai ter também os Harvest Items. Os Harvest Items, exatamente, por exemplo, essa aqui, ó. Se eu vim aqui e colhi essa alfacezinha aqui, esse repolho na fase 3, ele é um Harvest Item. Aí eu tenho 2 coisas que eu posso fazer com o meu Harvest Item. Quais são as minhas... Aqui. Quais são as coisas que eu posso fazer com o Harvest Item? Ó, então aqui ele é um esquemático bem simples de como vai funcionar. Eu planto minha semente, aí a minha semente começa a crescer, plantando no estágio 1, ela vem para o estágio 2, vem para o estágio 3 e eu colho minha planta. E ela vai ficar no meu inventário. Essa plantinha aí, esse repolho que eu colhi, eu posso fazer 2 coisas com ele. Ou eu posso mandar ele para uma casa de produção para tentar produzir materiais refinados com ele, ou eu posso jogar dois desses repolhos que eu colhi para uma casa de breed, e aí essa casa de breed eu vou tentar fazer com que eu consiga uma mutação desse repolho para eu conseguir um repolho melhor. Então eu tenho essas 2 opções. Cada vez que eu fizer essa mutaçãozinha aqui, eu tenho um percentual de chance de conseguir a mutação, ou não. Ou eu vou acabar só conseguindo um repolho convencional de novo. E a cada vez que eu for fazer esse processo aqui, eu gasto também o Y, que vai ser a moeda interna do jogo. Não, você não vai gastar o ANA dentro do jogo, você vai gastar o Y, que é a moeda interna. Então eu vou poder produzir mais. Eu produzi mais, deu leva sobressalente, aí eu faço um monte de breed. Breeder até conseguir lotar minha terra. Acabou, tô com a terra lotada, tô com a terra cheia. Agora eu vou começar a breedar só o suficiente para repor o quanto que eu precisar. E depois o resto eu vou mandar para casa de produção para produzir item para fazer comida. Então toda vez que você fizer o harvest,
você vai conseguir no mínimo pelo menos dois repolhos de volta aí. Mas você também tem a chance de conseguir 4 repolhos, o que vai meio que dobrar o tanto que você investiu, porque para bridar você gasta 2 e para você investir e para você replantar, você vai replantar um por um, né? Esse processo para você fazer o breed, ele é o mesmo, tá? Tanto para repolho, árvore, peixe, vaca, porco. Pelo que entendi, o processo de todos os recursos do jogo, o processo de breeding, todos os recursos do jogo vai funcionar da mesma forma, tá? Então, acabada essa questão do crescimento e dos itens coletados, a explicação dos itens coletados, eu vou passar um pouco agora para a parte de como funciona a matéria-prima. Depois, quando você pega esse item de Harvest e você produz ele, manda ele para Production House, ele vai virar um item, vamos dizer assim, já uma matéria-prima para você fazer um prato, por exemplo, tá? Fazer um prato ou fazer um item produzido, um item, vamos botar entre aspas, industrializado. Então, depois de harvest, você vai desenvolver essa matéria-prima e essa matéria-prima vai servir para fazer esse item industrializado. Estou colocando bem entre aspas porque não é exatamente isso, vocês vão entender porque isso daqui a pouco. Então vamos dar uma olhada. Tem um videozinho aqui que eu peguei de um gringo, que ele mostra mais ou menos aí o que ele fez no alpha e etc, e mostra algumas features. E eu separei alguns tempos específicos para a gente ver isso aqui que eu estou falando. Então, o primeiro tempo eu vou mostrar a questão de energia e da planta. Então, no primeiro tempo que a gente tem aqui, a gente tem ele mostrando aqui, basicamente, vou deixar até no 2x, a gente tem aqui ele mostrando sobre a questão de, você tem que primeiro capinar o chão aí para plantar a plantinha. Cada vez que você capina, você gasta um pouco de energia, tá? Então, ele capinou o chão e ele vai plantar o repolhinho aí, ó. Então, ele gastou 1 de energia, 4 de energia para fazer esse processo, tá vendo? Então, você vai gastando um total de energia, você vai ter sempre, por exemplo, 200 de energia por dia. Como que recupera essa energia? Pacificamente, se você deixar o seu personagem descansando. E pelo que eu entendi, vão ter algumas comidas que você vai conseguir fazer essa recuperação de energia. Porém, no alpha elas não estavam liberadas, então não deu para ter uma noção sobre isso. Quando tiver o lançamento desse beta fechado agora, talvez a gente consiga ter uma noção um pouco maior de como vai funcionar essa questão de reposição de energia. Porém, só de ver o tanto de energia que ele gasta aqui nesse vídeo, já dá para ver que a gente não vai conseguir cuidar de uma fazenda inteira sozinha. Só de você cuidar de um campinho 4x4 assim, de plantação, você já torra muita energia mesmo. Fora que quando você vai fazer sistema de breed, são 10 energias por breed que você vai fazer. Então, se você precisar fazer breed das alfaces, sei lá, para um campo inteiro, talvez você sozinho, se você gasta todas as suas energias em breed, talvez você não consiga fazer breed pro seu campo inteiro, entendeu? Esse é o nível que você vai precisar de outras pessoas para conseguir auxiliar aí na sua plantação. Então aí ele plantou as vacas ali, né? E aqui ele tá plantando peixe aqui no tá plantando peixe aqui no rio, ó, e aí vai lá e alimenta os peixinhos, você vai alimenta os peixes, ele alimenta as vacas e tudo consome energia, tá vendo? Tudo consome energia. Então, acho que essa questão da plantação é simples de entender, você vai consumir 1 de energia por ação e você tem que sempre ficar de olho. Aqui, ó. Por exemplo, essa aqui vai dar colheita em 3 horas e 50 minutos, então você vai ter que voltar em 3 horas e 50 minutos e dar o harvest. Eu acho que você pode ficar lá, não vou conseguir voltar daqui a 3 horas, vou voltar só daqui a 8 horas, não tem problema, você pode dar o harvest depois, você não vai perder, vamos dizer assim, a produtividade, né, mas você pode dar o harvest depois sem problema. E aí quando a gente vai para a parte de breed, então agora mostrar para vocês como funciona a parte de breed, em 1037. Aqui, ó, a parte de breed, ele botou 2 repolho aqui, tá? Isso aqui vai custar 10 de energia, ó. Tá vendo que tem... Deixa eu ver se ele vai mostrar. Ó, aqui tá aqui embaixo, tá ruim de ver. Mas aqui tá 156 aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então ele vai fazer o breed, vai custar 20 Y pra ele fazer o breed. E foi pra 146, ó. Então ele conseguiu 4 repolho ali pra plantar. Não sei exatamente aonde foi se mostra se ele conseguiu mutação ou não do repolho, mas pelo que eu vi as mutações, quando você consegue uma mutação de um repolho, de uma árvore, seja de qualquer coisa, ele muda bastante a aparência do repolho quando cresce e também quando tem, ó. Então, por exemplo, ó, aqui ele tá plantando tudo, ó, mas tá vendo ali que já tá tudo azulzinho? Então ali já tá pronto, já quase pronto, ou pronto já pra
colher. Então acho que nessa questão do breed vai ser isso. Então vai ser meio complicado você administrar esse total de energias. E vamos agora para a produção do alimento, que eu expliquei, para a produção da matéria-prima e depois para o alimento. Então dei uma reduzidinha aqui na câmera para vocês conseguirem enxergar. Então ó, na produção da matéria-prima, você vai basicamente ter sei lá, o peixe, ou a vaca, ou o alface aqui, o repolho, e você vai selecionar ele e vai processar ele, ó, tá vendo? Aí quando você processar, você recebe 2 ingredientes aqui, ele mostra quais são os 2 ingredientes que você vai receber, e aí você deu o process, pronto. Agora você já tem aqui os 2 ingredientes, já estão aqui para você coletar eles. Beleza, agora você vai fazer o processamento de alguns materiais, e aí com o processamento de alguns materiais, você vai conseguir produzir outros materiais intermediários para conseguir produzir um material final, uma matéria para o final, ou já produzir um alimento diretamente, que aí é aqui que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Quando você for produzir esse alimento diretamente, ó, aqui ele já tem uma listinha aqui de alguns alimentos já, vamos dizer assim, industrializados que eu tinha comentado com você. Então pode ser que você pode produzir a salada, fertilizante, pode produzir tentar aumentar a qualidade aqui, pode produzir diversos tipos de alimentos mais processados, e aí ele mostra aqui embaixo quais são os ingredientes que você precisa para produzir essa salada, por exemplo. E essa salada é aquilo que eu expliquei para vocês, que talvez possa ser o que você usa para aumentar sua energia lá e tal, né? Mas acho que no geral é isso. Aqui ele tá falando, ó, tá vendo? Para produzir esse alimento processado gasta 2 de energia. Então cada ação, gente, vai gastar energia pra caramba. Então você vai precisar de muita gente para trabalhar para você, para conseguir fazer todo o processamento, toda a cadeia aí. Então, pessoal, acho que no geral é isso. Eu vou tentar trazer depois cada conteúdo aprofundado, mostrar para vocês como que faz exatamente o breed, quais são todas as variações que pode acontecer num breed, depois tentar trazer todas as variações que pode acontecer para uma matéria primária, e tentar trazer exatamente assim realmente cada parte do jogo, cada mecânica que existe no jogo de uma forma bem detalhada para vocês saberem de tudo e tomarem as melhores decisões com base nisso. Mas é isso, pessoal. Caso vocês tenham gostado do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Sei que foi um vídeo um pouco mais cansativo, um pouquinho maior, mas acho que é necessário alguns vídeos assim um pouquinho maiores às vezes pra gente conseguir ter uma informação mais completa. Compartilhe o vídeo aí com quem você acha que vai gostar aí do conteúdo, que tá querendo entrar aí no Anaka. E caso vocês queiram conversar comigo, com o pessoal aí, com a comunidade, entra aqui no Discord, que eu tô deixando na descrição sempre no vídeo aqui também. E é isso. Até a próxima, pessoal.